Paz do Senhor a todos. Eu tenho o privilégio de estar aqui com o Antônio. O Antônio é um trabalhador nosso aqui do projeto. É um menino que Deus tem feito grandes coisas. E eu não quero falar para você aquilo que Deus tem feito aqui, mas eu quero que você escute um pouco do Antônio, aquilo que Deus tem feito na vida do Antônio. Antônio, fala para mim como que era a sua vida antes de Deus colocar o New Hope, antes de Deus colocar a igreja aqui na Vila de Nacavala. Como que você vivia? Você tinha um trabalho? Como que eram as suas coisas? Aí nesse tempo nem não tinha trabalho, aí tive a viver só esperando as coisas só da Machamba, pastor. Então você só plantava e aquilo que a Machamba produzia é o que você conseguia comer? Era só, pastor. Então a sua vida era mais difícil para você conseguir viver? Era muito difícil, até que não é só eu, mesmo que os irmãos do bairro aí que insistem aí na vila, que não tem emprego, aí ele vive mesmo a maneira. E para as pessoas entenderem um pouco, a Machamba, quando chega mais ou menos em abril, maio, o produto da Machamba já acabou. Aí já acabou. E aí depois então a vida fica mais difícil ainda. Aí fica muito difícil mesmo. Porque depois chega também a época da seca, já não tem mais água, já não se consegue mais produzir. E como que você fazia nessa época? Como que era para você viver? Agora aí para viver nesse tempo, aí era colher, depois se não colher aquele tamachamba que você colhia naquele tempo, guardar dentro, aí nessa época a pessoa passa mal mesmo. E aí depois que chegou o projeto, Deus colocou você aqui, você começou, eu me lembro, você começou fazendo trabalho de limpeza e hoje você tem crescido. Conta para mim um pouco daquilo que mudou depois que você entrou aqui no projeto. O que que você conquistou? O que que você pode dizer que Deus tem te dado hoje? Aí quando o pastor entrou aqui, aí estou a agradecer a Deus, porque o Deus trouxe o pastor, o Deus ensinou o pastor aquele que também o pastor me ensinou para hoje conhecer. Conhecer como? Porque eu não tinha emprego. Agora, o dia que chegou o pastor, tá aí, dei emprego e o Deus me fez muitas coisas na minha vida. Aí me deu salário, me deu moto, me deu casa, isso estou a agradecer a Deus. Então hoje você pode dizer que Deus tem abençoado a sua vida. Aí pensou muito bem mesmo. Agora, você contou para mim um testemunho que você compartilhou sobre a sua machamba, que você dizia que você antes não plantava, mas você colhia e aquilo que você colhia parece que acabava muito rápido. Conta para mim essa história. O que Deus fez na sua machamba também? Agora, nessa parte aí, porque nesse tempo eu mesmo conseguia plantar amendoim, mandioca, milho, feijão, mas nesse tempo, quando eu colhia aquelas coisas, basta guardar dentro. Agora, se guardar dentro, aí acabava muito rápido. Agora, quando Deus enviou o pastor aqui, agora o pastor começou a me ensinar que aí mesmo que fica uma coisa pequena, aí você tem que agradecer a Deus. Agora daí comecei a agradecer, colher amendoim, antes de guardar dentro, aí tinha de pegar para ir dar dízimo na igreja. Agora, neste ano, aí estou a ver que amendoim tem até agora. Então, depois que você entendeu aquilo que Deus queria de você, você começou a dar o dízimo, você começou a agradecer a Deus pela sua machamba, você plantou a mesma coisa que plantava, só que antes a sua colheita durava até março, abril. E esse ano, depois que você honrou a Deus com aquilo que Deus te deu, a sua colheita chegou até agora. Você tem coisa até agora? Até agora tenho. Até agora, porque daí quando eu comecei a orar, mesmo quando eu quero fazer a machamba, aí primeiro é fazer oração, assim como que me ensinou o pastor. Então tente fazer oração, o tempo que eu vou semear, também tente fazer oração. O tempo que eu quero ir colher, aí primeiro tenho que fazer oração e colher e ir dar na igreja oferta. Aí o tempo que eu tiro tudo, depois tenho que ir tardíssimo. Então você viu que realmente quando a gente anda com Jesus, realmente a nossa vida é diferente, né?
É muito E diferente. teve uma outra coisa para a gente encerrar, para não ficar muito comprido, porque Deus tem feito muitas coisas, não só na vida de Antônio, Deus tem feito muitas coisas na vida de outras pessoas que você também vai ouvir. Mas se eu for contar tudo que o Antônio já teve de diferença, tudo aquilo que Deus já agregou na vida dele, nós vamos ficar aqui muito tempo, porque hoje o Antônio tem uma moto, o Antônio está terminando uma grande casa que nós estamos ajudando ele a fazer, mas agora o Antônio está na parte dele e ele também está fazendo, e eu creio que Deus vai abençoar e ele vai conseguir alcançar esse objetivo. Mas o Antônio também casou. Aqui na vila, antigamente, as pessoas, por não conhecer na cultura, eles simplesmente se juntavam, eles não davam muito valor às suas esposas, a mulher não tinha muito reconhecimento. Fala para mim, Antônio, depois que você casou, que você também entendeu que Deus não quer que você simplesmente pegue uma mulher, mas sim que você a honre, que você case com ela, assuma ela como sua esposa. Qual é a diferença que isso teve na sua vida? Porque você já vivia com ela de uma forma diante de Deus que não era correta. Depois que você entendeu o que Deus quer e você arrumou, qual foi a diferença de que começou a acontecer na sua casa? A diferença é assim, porque nesse tempo, quando era que antes de no meu coração entrar Jesus, aí logo eu não queria saber o casamento. Aí a minha esposa, eu chegava em casa, aí não tratava como ele é minha esposa, aí tratava mesmo, parecia que não é minha esposa. Agora, desde que começou a entrar Jesus no meu coração, aí depois me falaram para ir casar no Recife, agora eu casei no Recife, mas até agora eu estou feliz com a minha mulher e fico bem com aquela minha mulher, e ele também fica bem comigo mesmo. Você sente que realmente Jesus tem mudado o seu casamento também? Aí chamo estou mesmo muito bem. E o Antônio fez um casamento muito bonito, você vai ver as fotos aí, um casamento bonito mesmo, Deus abençoou ele com uma grande festa, e nós queremos agradecer, porque é a sua ajuda, a sua oferta que fez com que o Antônio tivesse uma festa, é a sua oferta que fez com que esse projeto existisse. Se hoje o Antônio conhece Jesus, se hoje o Antônio está tendo a sua vida transformada por Jesus, não é porque o pastor Marcelo está aqui ou porque o New Hope está aqui, é porque Jesus está aqui e você tem trazido Jesus para cá, com a sua oração, com a sua oferta. Por isso eu peço que você continue orando, que você continue colaborando, para que não só o Antônio, mas muitos outros, como existem outros aqui também, possam crescer com Jesus. O Antônio hoje, eu me lembro quando eu cheguei aqui, ele nem conseguia falar muito bem o português. Hoje ele é que me traduz na igreja, ele é meu tradutor na igreja. O Antônio é um líder da igreja, o Antônio é um trabalhador exemplar. Na igreja ele vem todos os domingos antes de todo mundo, ele limpa a igreja, ele organiza a igreja e ele faz as coisas com amor. E eu sei que Deus vai abençoá-lo muito mais, Deus vai honrá-lo muito mais. Então nós queremos louvar a Deus, e eu louvo a Deus pela vida do Antônio, pela casa do Antônio, pela esposa do Antônio. É uma pessoa que ele sabe, eu já falei isso para ele muitas vezes, que eu tenho ele como um filho mesmo. Um filho que foi gerado, que é cuidado, muitas vezes a gente puxa a orelha, dá bronca, mas é assim mesmo. Quando a gente ama, a gente cuida, a gente protege. E eu creio que Deus vai fazer muitas coisas. Obrigado pela sua ajuda também, pelas suas orações. E aqui está um pouco daquilo que você tem feito aqui em Moçambique, na vila de Inacavala. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Tá bom?